E aí no ano 905, vamos corrigir aí essa atividade que eu passei para vocês, lá na página 124 e 25. Eu não sei se ela pega a página 125, esses exercícios. Porém, eu coloquei porque, como meu livro é digital, ele não mostra. Beleza? Então, eu passei para vocês o exercício número 1, que foi a pergunta, né, com relação à expansão do Império Russo. Responda as questões a seguir. Primeiro, aponte a distinção entre a expansão territorial de países europeus e do Império Russo entre o século XV e XVIII. Né? Fale sobre essa distinção dessa expansão territorial, né, dos europeus na parte russa, né, desse império. Então a resposta é que a expansão territorial dos países europeus ela foi realizada por uma via marítima, né, com a fundação de colônias aqui na América, tanto que eu falei que eles começaram a explorar outros lugares, né, inclusive na América, na África e na Ásia. E a expansão do Império Russo, ele se deu por via terrestre, tá? Em direção a leste, ultrapassando os montes Urais e chegando no Oceano Pacífico. Então, da parte europeia, foi a fundação de colônias na América, na Ásia e na África, e o Império Russo foi via terrestre, tá? Mais em direção a leste, que pegou lá a parte depois dos montes Urais e o Oceano Pacífico. Na B, mais aqui. Com base na figura 1 da página 114, indique duas últimas regiões conquistadas durante o século XVII pelo Império Russo. Quais foram as duas regiões, né? Foi a Sibéria Central e a Sibéria Oriental. Na questão número 2, né? Aqui subir um pouquinho mais. Em que contexto histórico foram construídas ferrovias Transcaucasiana e a Transiberiana? Qual era a importância dessas ferrovias para o Império Russo, né? Então a resposta: essas ferrovias elas foram construídas durante a Revolução Industrial Russa, que foi no século XIX. Né? Elas permitiram ao Império Russo assegurar um controle, o povoamento e a exploração econômica das áreas mais conquistadas. Beleza? A questão número 3. Cite as medidas políticas e sociais adotadas, né, na União Soviética que tornaram um Estado ditatorial. O que fez, né, a União Soviética ser um Estado ditatorial? No caso político e social. Vamos lá. No âmbito político, foi o monopartidarismo, que só tinha um partido, lembra? Exercido pelas PCUs, que é o Partido Comunista da União Soviética. Na parte social, a proibição de manifestações populares e de liberdade de expressão e também de ideias. Isso aí fez com que ditatorial, o Estado ficasse num meio mais rígido. Isso eu expliquei bastante para vocês nessa aula anterior. E eu passei também a questão número 6. A número 6, ele mostra, né, o mapa falando sobre o meio aquaviário e as limitações em razão do clima. É uma interpretação, vocês têm que observar bem o mapa. E aí vem a primeira pergunta. Deixa eu já tirar aqui. O canal de Lane permitiu a navegação entre os dois mares. Quais são eles? Né? Esse canal ele tinha navegação para 2 mares. Quais foram esses 2 mares que permitiam? O Cáspio e o Negro. Beleza? E a B, os rios ou aquavias que não possuem, né, que não podem ser utilizados por causa do congelamento das suas águas, né, se localizarem em altas latitudes ou baixas latitudes, né, ou alta ou baixa latitude. E aí depois, por quê? Né? Como você soube disso? Localiza-se em altas latitudes, pois estão mais próximo ao norte, do paralelo de 60 graus ao norte, né? Quanto mais a gente dirigir em direção aos polos, maior vai ser a latitude. Então é por isso, quanto menor a latitude, mais quente é. Quanto maior a latitude, mais frio é. Então ali já está próximo, né, à região polar. Então é por isso, porque está congelada. Por esse motivo, porque aquelas regiões elas estão cada vez mais congeladas. Beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo. Corrigido aí.